Turma recursal do JFSE declara inconstitucional a emenda 103/19, referente à pensão por morte. Eu sou Carlos Siqueira e você está no canal Brasil Novo. Seja muito bem-vindo. Então, pessoal, eu vou mostrar rapidinho aqui, mas vou trazer para vocês um vídeo, logicamente do nosso parceiro, professor Walter Júnior, onde ele explica direitinho aí com algumas planilhas o que foi declarado no caso de pensão por morte. Eu quero só mostrar para vocês, antes disso, aqui vocês têm o acórdão da turma recursal do Juizado Especial Federal do Sergipe. Deu provimento ao recurso. Nos termos do voto no anexo número 28, composição da sessão e quórum de votação conforme certidão de julgamento. A união é estável e ela aprovou isso. Então, independente dela não ter colocado o marido incluído no CadÚni como familiar, os direitos dela como companheira foram reconhecidos pelo tribunal e nesse caso aqui foi dado o ganho de causa 100%. O Tribunal Federal de Sergipe mandou que se pagasse a pensão dela, no caso 100%. Logicamente que nós sabemos que o INSS vai recorrer até o STF. E aí nós torcemos para que o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja o mesmo do Tribunal Federal de Sergipe, de que é inconstitucional, tratando-se de um direito que o aposentado tem, de deixar para o seu ente querido, que ficou, né, que já perdeu o marido ou perdeu a esposa, que fique com a pensão 100%. Então vejam bem, eu pessoalmente acho, e sou a favor da PEC dos pensionistas, que é de autoria do professor Walter Júnior. Todos nós sabemos que nós lutamos por isso, que ainda está parado ainda no gabinete do Everton Rocha. Não sabemos por que isso não foi protocolado ainda, mas continuamos esperando e cobrando, na esperança de que o Senado Federal coloque essa PEC para votação urgentemente, como o Supremo Tribunal reconheça a inconstitucionalidade dessa emenda 103 nesse quesito da pensão por morte. Vejam bem, a pessoa recolheu a vida inteira o seu INSS para poder ter direito à aposentadoria. Então é mais do que justo, depois de perder seu ente querido, que ela continue recebendo a pensão 100% do que era o benefício. Vocês vão ver agora o vídeo do professor Walter Júnior e eu volto com vocês já já. Turma recursal de Sergipe declara a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 103 de 2019, em casos de pensão por morte. A emenda constitucional 103 é a emenda da reforma da Previdência Social. A turma recursal dos Juizados Especiais Federais da Justiça Federal em Sergipe, JFSE, decidiu em sessão que a emenda constitucional 103/2019 é inconstitucional em casos de pensão por morte. A questão girou em torno do valor da pensão por morte, que desde a reforma da Previdência passou a ser a partir de 50% do valor da aposentadoria que o segurado falecido recebia, ou se não fosse aposentado, do valor da aposentadoria por incapacidade permanente a que teria direito, acrescido de cotas de 10% por dependente até o limite de 100%. Todavia, no voto proferido pela turma ficou definida a inconstitucionalidade incidental das alterações estabelecidas pela reforma da Previdência nesse ponto. Segundo o voto, o que a emenda constitucional pretendeu fazer foi suprimir direitos previdenciários construídos ao longo de décadas para a proteção de quem se vê sem sua fonte de subsistência primária em razão de evento inesperado,
ao restabelecer a regulação sobre pensão por morte que havia na Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS, Lei número 3.807/60, e com regramento sobre renda mensal ainda mais gravoso do que aquele, mesmo depois dela ter sido revogada pela Constituição Federal e pela Lei número 8.213/91. E o que é ainda mais esdrúxulo do ponto de vista da lógica do processo legislativo, disciplinando inclusive percentuais de cálculo de renda mensal de benefício, questões normalmente deixadas para a legislação complementar e ordinária. Mas reduzir drasticamente o valor da renda mensal de benefício, como fez a SC número 103/2019, sem qualquer outro parâmetro econômico, exemplo, estado de empregado do dependente, nível de renda, etc., é esvaziar o conteúdo da garantia constitucional na prática. Dessa forma, fixou-se que, no caso em tela, o cálculo da renda mensal inicial da pensão por morte deveria corresponder a 100% do valor da aposentadoria recebida pelo falecido, conforme as regras anteriores à emenda constitucional 103/2019. É tudo o que nós queremos. Vejam que eu sou o autor da PEC dos pensionistas, exatamente para que os valores voltem a ser pagos integralmente. Nós estamos falando isso desde o mês de novembro de 2019, que é inconstitucional. Para tanto, somos autor, como falamos, da proposta dos pensionistas. O que nós queremos é que o pensionista receba o valor integral do que o cidadão recebia em vida, e não apenas 60% ou um percentual desta aposentadoria. Esta proposta está nas mãos do senador Everton Rocha e esperamos que seja pautado. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Como vocês viram aí, o professor Walter Júnior é perfeito nas explicações. O JFSE deu ganho de causa no caso dessa senhora que entrou com a ação solicitando 100% do pagamento da pensão por morte. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Agradeço por vocês terem vindo aqui. Mais uma vez, gratidão sempre por vocês assistirem nosso canal e acreditarem no nosso trabalho, tá bom? Um beijo do Caco e até o próximo vídeo.